Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, amados. Que a graça e a paz sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Quantos estão com expectativa de receber de Deus nesta manhã? Cada vez que você vai tomando conhecimento da palavra de Deus, mais certo vamos ficando que não depende de Deus, depende da nossa receptividade. Amém? Deus, Ele já tem dado tudo que diz respeito à vida. Aquilo que você está precisando agora mesmo, Deus já deu. Você só precisa aprender como chegar lá. Já está disponível. E se Deus já deu, é porque Ele quer que você desfrute. Ele quer ver aquilo funcionando na sua vida. Nesta manhã, amados, eu sei, e a visão que Deus tem dado para este acampamento está voltado para aquilo que nós estamos fazendo e vamos fazer para com aquilo que Deus tem dado. Sobre santificação, ontem nós ouvimos uma palavra sobre a prática da fé, que às vezes achamos que estamos saturados, já ouvimos demais, mas Deus está esperando a outra parte, a prática. Se você já sabe tanto, então você é devedor. Se você já sabe ao ponto que não aguenta ouvir mais, é porque você agora é devedor de praticar aquilo que você conhece. Diga para o irmão que está do seu lado: se você já sabe, você é devedor. Amém? E Deus está querendo tratar isso, porque nós estamos desejando algo que não depende de Deus, depende da gente. E o Senhor vai nos ajudar. Nós ouvimos durante o tempo que nós estávamos orando por este acampamento, e é uma palavra que tem animado o meu coração, é que a unção de Deus vai estar envolvida neste tempo para quebrar condições que naturalmente não podem ser vencidas. Talvez você estava botando força para algumas mudanças e não estava conseguindo. Há uma unção, amados, para te ajudar, tirar você dessa condição em que você não estava conseguindo mudar sozinho. Mas vede como você vai andar depois de liberto. Porque o problema não é que Deus não está dando, o problema não é que as pessoas estejam recebendo, o problema está naquela parte que Jesus sabiamente advertiu: olha, ide, mas tendo cuidado com os próximos acontecimentos, não peques mais. Normalmente as pessoas têm participado, amados, da graça de Deus. Temos registros de cultos onde a graça de Deus estava de uma forma palpável. Mas os irmãos sabem que a continuidade daquela graça não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade da pessoa que recebe. E eu posso dizer que Deus está triste pela falta de seriedade que tem encontrado na sua igreja para com aquilo que Deus tem confiado. Temos ajuda da parte de Deus nesse tempo, e eu estou determinado. A minha oração: Senhor, eu quero ser levantado num nível de glória mais alto, não para a minha glória, não para minha satisfação apenas, mas para a de Deus, amados. Crescer é um alvo de Deus. Assim como um agricultor, ele planta uma semente, e o prazer dele não é que ela fique pequenininha todo o tempo, não. O prazer do agricultor é que aquela planta cresça, que ela chegue na maturidade e que ela produza fruto. Diz que Deus preparou a estrutura para o seu plantio. Deus levantou trabalhadores que a Bíblia nomeia as 5 unções ministeriais, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Talvez você não contava com isso. Deus tem como meta ver você perfeito. Essa ideia do diabo: quem somos nós para sermos perfeitos? Somos filhos de Deus, temos em nós a semente do perfeito, temos condição de chegarmos à perfeição. Essa é a meta de Deus. Não fica aderindo, amados, a essa mentalidade baixa, porque Deus nos levou para outra estrutura de vida. Hoje a sua base é em Deus.
Você não tem base mais nos seus descendentes. Ah, eu sou filho de caipiras. Ah, eu sou lá do interior. Não, eu sou filho de Deus. Meu referencial agora é quem eu sou em Deus, o que eu sou capaz de fazer em Deus. Os irmãos estão entendendo? Para de dizer, nós não somos perfeitos, mas a meta de Deus é perfeição. E Deus não vai gastar tempo para nada. Diga, as mãos de Deus estão me moldando. E Deus quer essa obra completa, amados. Deus não fica com a obra empancada, frustrada. Então a palavra que veio no meu coração é essa: vede como ouvis. Vede como ouvis. Eu sei que tem uma condição que vai ser quebrada. Essa condição de se ouvir a palavra de uma forma relaxada. Ouvir porque chegou no lugar. Então aquela sensação de bem-estar artificial, graças a Deus vim para o evento, graças a Deus estou no evento. Mas você sabe que chegar aqui fisicamente não chegou no trono da graça? Ontem à noite nós ouvimos uma palavra profética, era a mesma palavra que estava no meu coração quando eu estava adorando: chegar a Deus com o coração. As pessoas estão chegando fisicamente, estão chegando com as emoções, mas Deus está esperando o coração. Chegar com o coração, porque um coração sincero e contrito, amados, Deus não despreza. Deus despreza gestos hipócritas. Deus não se envolve com teatro. Mas eu duvido Deus resistir a um coração. Se você chega aqui com um coração, você vai ter a atenção de Deus. E você vai ver o que Deus é capaz de fazer num coração que se apresenta para Ele como uma boa terra. A semente será lançada, e essa semente será assistida pela graça, e vai dar fruto. Amados, uma vida que dá fruto é vista pelos outros. Tem tantas pessoas que querem justificar a sua vida miserável no plano de Deus. Olha que plano Deus tem para a minha vida. É assim mesmo, o caminho é estreito. Não, é estreito, mas é confortável. É estreito, mas é suprido. É estreito, mas é assistido pelo Deus Todo-Poderoso. Não justifica a tua negligência, querendo dizer que é o chamado de Deus para a tua vida. Não. Se você está na perfeita vontade de Deus, você é a pessoa mais feliz do mundo. Não importa o que você está passando, porque a graça de Deus basta. Graças a Deus, amados, Paulo errava, mas ele era um homem sensível. Ele entrou por este caminho da lamúria. Olha só, Senhor, as perseguições que eu estou sofrendo. Olha só que vida difícil eu estou tendo. Foi que Jesus disse: para com isso, Paulo. A minha graça é suficiente para a tua vida, rapaz. A minha graça te basta. Isso é conversa para quem não tem graça. Mas quem tem graça, supera. Quem tem graça, vence. Quem tem graça, suporta. E a graça que temos hoje não é diferente da graça que Paulo tinha disponível sobre a vida dele. Mas Deus está dizendo: vede como ouvis. Vede como ouvis. Porque está tão claro na palavra, amados, que a forma que nós ouvimos, a recepção que temos, a palavra é o que determina a eficiência da palavra. Como recebemos a palavra? Se recebemos de uma forma natural, é isso que você vai ter: conhecimento natural. Sabe onde estão os versículos? Sabe o que os versículos dizem? Porque esse conhecimento qualquer uma pessoa pode absorver. A receptividade, você está recebendo como palavra de Deus? E é melhor estarmos prontos a nos arrependermos do que sustentar essa posição, que a vida que nós temos é a vida plena espiritualmente. Em manifestação, eu estou dizendo em manifestação, disponível é a plena. Quando nós considerarmos que o que nós somos no momento não é a plenitude, amados, vamos nos animar a avançar. Porque se o que somos já é plenitude, então não tem mais expectativa de receber nada de Deus. Então vamos começar a culpar Deus agora pelo que não está acontecendo. Não é verdade? Ah, Senhor, já fizemos a nossa parte, cadê tu agora?
Cadê os milagres? Cadê a riqueza? Cadê a prosperidade? Amados, considera que você não está na plenitude ainda. Então você tem que estar atento para continuar se vestindo. Quando uma pessoa tem a sensação que já está pronto, ela não tem mais expectativa de ir ao espelho, não tem mais expectativa de pegar uma nova peça de roupa. Diga para a pessoa que está do seu lado: falta peças na sua armadura. Falta peças, amados. Não saia pensando que está pronto, porque falta coisas e Deus quer nos dar. Sabe como Deus nos dá? Como nós gostaríamos que as coisas de Deus viessem pela imposição de mãos, mas tudo entra pelo ouvido. Amém? As coisas de Deus entram por aqui. Não é por aqui, é por aqui. Essa unção que vem por aqui ajuda um momento específico, que pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos. Mas o daqui é o alimento contínuo, dia a dia, que vai entrando para ir montando, construindo a estrutura que Deus tem como projeto para a sua vida. Por isso que ele diz: vede como ouvis. Aquele que ouve a minha palavra e a considera ao ponto de praticar. Eu não me impressiono mais com choro durante a pregação. Se você perguntar o que lhe motiva nas suas ovelhas, vamos usar ovelhas, é os gritos que elas dão na hora da ministração? Não, já fui assim, não sou mais. É o choro que ela chora lá diante do gabinete? Também não. O que me impressiona na vida das ovelhas, amados, é quando eu vejo aquilo que elas estão ouvindo funcionando na vida delas. É elas comendo com as próprias mãos do resultado daquilo que elas têm empenhado força, dedicação na palavra de Deus. E se eu sou um homem comum, beneficiado com a mesma graça, fico feliz, imagine Deus, que tem providenciado todas estas coisas, colocado diante de nós. O Espírito, por meio de João, diz que eu me alegro em ver os meus filhos andando na verdade. Ele não diz conhecendo a verdade, ele disse andando na verdade. Porque o andar é o resultado do que recebeu. O andar é um resultado do que recebeu. Então, amados, fica com essa expectativa. Pode ser que você está: Senhor, eu tenho um bloqueio, Senhor, eu tenho uma dificuldade de atenção, Senhor, eu tenho uma dificuldade de memorização. Essa condição será quebrada por causa da unção, se você entrar com o seu coração, clamando ajuda: Pai, não quero participar dos cultos como antes, eu quero entender como se ouve a palavra, eu quero entender como chegar a você com o coração. Não para que no próximo acampamento você chegue certo, amado. Você precisa chegar no culto de terça-feira. Uma vinda à igreja não pode ser desperdiçada. Uma entrada no quarto para orar não pode ser desperdiçada. A Bíblia diz: remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. E eu quero te dizer, cada vez que nos chegamos a Deus sem ser com o coração, não houve comunhão, não foi conectado. Todos aqui agora estão na informática, já sabem o que eu vou falar. Você já tentou passar um e-mail e digitou, fez uma carta desse tamanho, e está lá aberto no programa, e você vai lá e enviar mensagem, e aparece na tela: desconectado. Você diz: meu Deus, perdi tudo que eu fiz. Os irmãos estão entendendo? É mais ou menos isso que acontece quando você se chega a Deus sem se conectar com o coração. Ora muito, está desconectado. Grita muito, está desconectado. Primeiro, chegue com o coração, em inteira certeza de fé, tendo purificado a consciência da má consciência e lavado o corpo com água limpa. É impossível, amados. Deus é muito sábio. Deus estabeleceu critérios que você não pode passar por eles sem estar sério. Deus é muito sábio, né? A gente vê
as instituições, os órgãos do governo, descobrindo cada vez mais coisas que vai fazendo a seleção automaticamente. Então hoje você vai entrar num banco, ao passar por aquela porta, você já é identificado se você tem metais ou não. Não é verdade? Ao passar o cartão, a digitar a senha, tudo já está. Eu quero dizer, Deus está mais atualizado do que os bancos. Você não chega ao trono da graça sem estar sério. Você não entra numa comunhão profunda com Deus sem estar sério. Ele disse: devemos chegar a Deus em inteira certeza de fé, tendo purificado da má consciência e lavado o corpo com água limpa. Há chance para quem está decidido continuar no pecado chegar a Deus? Há chance de ter comunhão com Deus? Nessa condição, preste atenção, ele está determinado a continuar no pecado. Há chance para ele ter uma comunhão com Deus? Não, amados. Deus não gasta tempo com quem não quer. Ele está já determinado, vou continuar em pecado, mas eu vou orar um pouquinho para as minhas bênçãos. Se você quer bênção, vai para Deus. Como se vai para Deus? Com um coração sincero e contrito. Então, se não chega lá purificado da má consciência e lavado o corpo com água limpa, qual é a água limpa? Diga: a palavra de Deus. Nós vemos lá no Velho Testamento uma ilustração física de coisas espirituais. Como o sacerdote, como o sumo sacerdote entrava nos Santos dos Santos? Ele entrava e ia direto aos Santos dos Santos, era assim? Ele passava pela pia, passava pelo altar, não era? Passava pela pia para se lavar, e a pia resplandecia, e assim entrava no Santo dos Santos. Espiritualmente é a mesma coisa. Você não pode se chegar a Deus sem levar a sério a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Eu não posso ignorar uma coisa que a palavra diz e me conectar com Deus. Normalmente, amados, eu gasto às vezes 15%, 15 minutos do meu tempo de oração de graça. O que é de graça? Tentando entrar direto, sem ser por meio da palavra. Entenda o que eu estou dizendo. Obrigado, Senhor, como Tu é bom, como eu Te amo, como eu quero fazer Tua obra, Pai, Tu és tudo na minha vida. Desconectado. Por que está desconectado? Porque o coração não está sincero. Aí eu percebo, não está conectado, não está vindo a graça, eu não estou sendo assistido. Então eu paro e faço um levantamento pela palavra. E lá vem a revelação. Eu estou falho. Deus falou uma coisa comigo, eu desobedeci. Eu falei grosso com a minha esposa e quero tapar o sol com a minha peneira. Não quero reconsiderar o que foi feito e quero entrar direto. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, amados? Se a palavra está me lavando, eu devo estar consciente do que a palavra diz. Que devo perdoar para poder ser perdoado. Que devo estar com a disposição de andar na palavra, não tentando justificar, é o meu caráter, é porque eu sou explosivo mesmo, pois Jesus já sabia disso. Jesus sabia tanto, amados, que Ele jogou fora o velho homem e levantou um novo homem, para você não dar desculpa para ele. Por que você age assim? É de família. E Deus vai perguntar: você não nasceu de novo não, rapaz? Você ainda está ligado à linhagem antiga? Porque em mim não tem isso que você está apresentando. Chegar a Deus com o coração, primeiro, do que chegar com o corpo e com as emoções. Então, normalmente, 15 minutos, às vezes, da minha oração é perdida. Até que eu sou consciente e digo: rapaz, primeiro eu preciso me consertar com Deus. Você anda pecando o tempo todo, pastor? Amados, omissão é pecado. Não pecado que leva para a morte, mas errar o alvo. É o sentido dessa palavra, errar o alvo, deixou de acertar. Quantos momentos na vida você acorda e naquele dia Deus está dizendo: se reserve para a oração. E você sabe que está tendo um convite, uma convocação de Deus para a oração. Agora eu pergunto, amados, quando Deus convoca alguém para orar, é porque Deus está
sem distração nos céus e quer que você vá para lá. Você pensa que é isso? Quando Deus convoca alguém para orar, é porque Deus está sem ter o que fazer. Eu estou sem ter o que fazer. Aí eu vou chamar um dos meus servos para ter comunhão. Você acha que é isso? Não, Senhor, eu estou tão ocupado. Quando Deus convoca alguém para orar, amados, é uma necessidade que está no coração de Deus, e que Deus quer encontrar mãos para suprir aquela necessidade. Deus quer encontrar boca para manifestar o suprimento aqui na terra. Mas nós achamos no direito, não, Senhor, estou tão ocupado. Isso é pecado, amado. Não pecado para a morte, mas deixou de acertar. E você vai passar o dia se sentindo com vazio. Aí de noite orar como que não aconteceu nada é hipocrisia. É melhor dizer, Senhor, me perdoa, eu me rendo, Senhor, eu errei hoje de manhã. Eu me rendo, eu errei. Eu desobedeci a inclinação do teu coração, Senhor. Os irmãos estão entendendo? Às vezes Deus move você, às vezes com um irmão, porque, amados, Deus sabe o que fala. Você acredita nisso? Ou você só aceita o que Deus fala quando tem lógica? Você só aceita o que Deus fala quando tem lógica, ou você acredita que Deus sabe o que diz? É muito fácil você ir passando na rua e ver um pedinte e você dizer, Deus quer que eu dê uma esmola a ele. E você coloca a mão no bolso e tira uns centavos e sai com aquela consciência de justo. Olha só que homem justo eu sou. Mas o que dizer quando Deus manda você dar uma oferta a uma pessoa que está bem vestidinha do seu lado? E você sabe, e você resiste. Você consegue orar de noite como que nada aconteceu? Eu não consigo, amados. Eu tenho que me arrepender do que eu desobedeci a Deus. Os irmãos estão entendendo? Chegar a Deus com o coração. E quando eu digo, Pai, me perdoa, Senhor. Me perdoa pelo tempo que eu negligenciei hoje, porque eu não soube administrar. Pai, me perdoa porque eu te desobedeci, não fazendo isso, não fazendo aquilo. Me perdoa, Pai, quando eu não resisti e agi na carne, falando grosso, falando de uma forma áspera, machucando pessoas. Me perdoa, Senhor, porque eu estou negligenciando o que Tu me chamasse. Aí você diz, pastor, mas você é pastor, tem que ser exemplo. E você é o quê? Você é filho de Deus? Você é chamado também para a santidade? Ou só os pastores devem ser santos? Eu quero avançar para Deus, amados. E se avançar para Deus tem que se despir do velho homem, eu estou disposto a tirar todas as roupas do velho homem. Tem muitas pessoas enganadas, pensando que só os pastores devem andar santo. Mas é propósito de Deus, Ele já te nomeia santo. Tamanha é a fé de Deus, que um dia você vai ser, que Ele já te chama de santo. É injusto você ser considerado santo andando mundano, só porque você não é do ministério. Deus nesses últimos dias, amados, terá uma igreja, não terá o ministério apenas. Você sabe disso? A igreja que fará a obra nesses últimos dias não é apenas o ministério, é a igreja, é o corpo de Cristo. O diabo ganhou muito terreno com esse engano. Só os pastores pregam, só os pastores têm que ter uma vida consagrada. Só os ministros precisam ter uma vida consagrada. E a igreja tem engolido esse engano, tem vivido uma vida leve, irresponsável. E Deus não pode usar a igreja, só está podendo usar os ministros. Sabe por que tantas pessoas com falta de um abraço? Porque todos esperam que o pastor abrace todos. Mas você sabe que os seus braços estão mais perto dessa pessoa do que os meus? Os seus olhos. Você sabe, amados, que boa parte das necessidades da igreja, financeira, de comida, estou falando do povo, Deus teria propósito de misturar isso entre o próprio povo? O que tem se junta com o que não tem? O que isso ia resultar? Em muita graça. Nós vamos ler isso daqui a pouco, muita graça. Mas hoje é esse engano. O pastor não está vendo isso não? Faz 20 dias que essa pessoa não vem à igreja. O pastor não está vendo isso não, você está vendo. Você está vendo. Logo você tem uma responsabilidade, no mínimo de falar para o pastor. Mas, amados, não é só falar. Você pode fazer alguma coisa, porque você é corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo, assim como você é membro do corpo de Cristo. E como o pastor ministrou ontem, amados, pelo Espírito de Deus, vede como ouvis. Vede como ouvis.
Pastor, tem uma direção de Deus de voltar a pregar fé na igreja. E a escala já está aberta para quantas vezes forem necessárias. Ontem eu estava vendo o pastor ministrando, e se você perguntar qual a razão da igreja funcionar, eu não entendo muito de música, mas eu sei que aqui tem alguns instrumentos chamados, os que dão ritmo, como é que chama? A bateria, a base. Esses instrumentos, amados, não faz muita coisa bonita, interessante, como aquele solo que você vê na guitarra. Se tirasse a base e deixasse só os que faz os arranjos, não funciona, amados. Tem momentos que você vê um arranjo tão bonito na guitarra, mas sabe por que está tendo condição de ter aquele arranjo? Porque tem uma base, só no comum, trinco, 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 o tempo todo. Mas é aquela base que segura as coisas bonitas que acontecem no meio da música. Se não houver a base, não há conjunto, não há música. E aqueles arranjos deslocados não traz nenhuma beleza. Sabe qual a razão desse ministério estar funcionando? É a base, é o ritmo, é a continuidade, as mesmas verdades, as mesmas coisas se repetindo domingo após domingo, mantendo a visão do coração de Deus, para que um se levante com uma coisa diferente, mas vai estar dentro de uma base que está sustentando o funcionamento da palavra. Não ignora, não entra naqueles grupos que apenas quer novidade. Se uma pessoa quer novidade, então não quer Deus, porque Deus é desde a eternidade. Na verdade, Deus está mais interessado que você volte às origens do que avançar para um futuro incerto, que muitas pessoas têm ficado sem base para os pés. Entra em novidade, e chega um ponto que não tem mais referencial. Sabe por quê? Deus não está naquilo. É muito fácil, amados, seguir essa linha de novidade. Sempre vai dar ibope, sempre vai dar aplausos, sempre vai dar admiradores. Mas eu pergunto, é isso que Deus quer? Ou Deus quer que a vontade, o propósito, a ideia dele seja estabelecida? Quer com aplausos ou vaias? Os irmãos estão entendendo? Estamos ligados, e Deus nos livre, amado, de desligarmos o nosso coração de Deus. Podemos ficar antiquados para pessoas, mas não queremos ficar desatualizados para Deus. Então não ignora, vai ser pregado sobre fé, porque essas mensagens têm segurado a base da igreja, o funcionamento. E se Deus prega tanto no mesmo nível, é por misericórdia. Por quê? Se Deus começar a pregar no novo nível, amados, quem está lá para ouvir? Aí nós vamos ficar como os ouvintes de Jesus. O que é que ele disse? Deixa eu te falar. Se Deus passa a falar em um nível mais profundo, nós nos mantendo no mesmo nível, as palavras de Deus vão passar a ser parábolas para nós. Os irmãos estão entendendo? Se Deus começar a pregar num nível mais alto, e nós nos mantendo no mesmo nível, as mensagens não vão passar de parábolas, porque é algo tão profundo que não pega você. E você diz, não estou entendendo nada. Então, pregar as mesmas coisas está sendo um ato da misericórdia de Deus para você. Agora, amados, vamos ficar sustentando Deus? Deus não é sustentado. É a misericórdia de Deus que mantém Deus insistindo com o povo. Você sabia disso? Tem aquela linha que pensa, Deus insiste comigo porque eu sou muito bom. Eu posso pecar, Deus ainda vai atrás de mim. Eu vou até fazer uma chantagem. Senhor, eu não quero mais ministério. Estou cheio de ministério. Eu não quero mais isso, Senhor. E eu já estou ouvindo, volta, filho meu. Oh, filho meu, volta. Está vendo aí? Deus precisa de mim. Isso é a misericórdia de Deus por você, amados. Deus pode levantar por segundo milhões da sua espécie, da sua qualidade. Quando os profetas, graças a Deus que os profetas também tinham esse defeito. Elias todo cheio lá, verde, só eu fiquei, só eu resisti.
E Deus diz: para com isso, rapaz, eu tenho mais 7.000. Tenho mais 7.000 que teve a mesma atitude, que teve a mesma seriedade, que me sustentou. Para com isso, rapaz. Cuidado, amados, para você não pensar que a razão de Deus estar insistindo tanto conosco é porque se não foi a gente, não será outro. Será outro. Será outros. Se eu não quiser acompanhar o mover de Deus, Deus encontra outro substituto. Agora é por mim mesmo, é pelo meu futuro que eu não posso me ausentar de Deus. Meu futuro, amados, está ligado a Deus. Eu não sei quanto aos irmãos, mas o meu passado ficou muito nítido que eu não prestava. Eu lamento pelos irmãos que já prestavam, porque fica difícil. Por isso que Jesus disse: aquele que muito foi perdoado, muito ama. Aquele que já entra pensando: eu sou tão bom que só posso ser crente. É bom, mas vai ser difícil de você entender a graça de Deus. Mas aqueles que faz um levantamento e diz: quem eu era, meu Deus? Quem eu era para estar acontecendo comigo isso? O que eu fiz? E você começa a perceber: Deus está diluído em mim. Se tirar Deus, acaba. Precisamos levantar essa consciência na nossa vida. Isso é o que a Bíblia diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele vai poder endireitar, amados. Vai ser Deus em você, Cristo em vós. É o que a Bíblia diz que é a esperança do sucesso, da glória. Aleluia. Agimos como crianças, pegamos um pouquinho de Deus, quando vemos funcionar: pronto, Senhor, eu sei fazer só. Vai fazer só, bate a cabeça, não dá certo, tem que voltar para Deus. Você vai continuar assim, ou você vai entender que sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não posso nada? Eu louvo a Deus, eu acho que os pregadores são tão abençoados, porque cada vez que ele vai se levantar para pregar, ele tem a chance, não quer dizer que todos fazem, mas ele tem a chance de reconhecer Deus. E eu fico me medindo aí na cadeira: Senhor, se não for o Senhor, o que vai ser desse tempo? Ah, mas você tem muita experiência, pastor. Não, amado, no dia que a graça de Deus for desligada, você não consegue dizer nada com nada. Você não consegue edificar ninguém. Você mesmo está desmoronando por dentro. Você mesmo está se destruindo. Como você vai ter uma palavra de ânimo para outro? É Deus diluído na nossa vida. Cristo em nós é a esperança futura que temos. Logo precisamos ter cuidado, amados. Não é vão esse evento. Muitos pensam que esse evento é para sustentar a igreja na cidade. Muitos pensam: esse evento é para gerar um grupo grande, fazer uma grande arrecadação. Precisamos saber: Senhor, o que está no teu coração sobre esse evento, Pai? O que você quer em juntar o povo 5 dias sequenciado? O que você quer, Pai? E você vai ver, amados, que no coração de Deus tem algo tão profundo, algo tão sagrado, algo tão santo, que às vezes desperdiçamos com uma mentalidade mundana e só pensamos em conversar, só pensamos em ter comunhão com novas pessoas. Isso é bom, isso é saudável, mas não é tudo que está na mente de Deus quando Ele promove um ajuntamento. Não podemos terminar 2003 como terminamos 2002, ou vamos estar fora da meta, do propósito de Deus. Vede como ouvis, não desperdice o tempo. Você não já veio para o evento? Você aqui não pode brincar durante o culto, não pode conversar durante o culto. E por que você fica voando? Se tivesse opção: não, lá fora, amados, está tendo um jogo, ali está tendo banho de piscina, e aqui está tendo a palavra, então você escolhe, aí tudo bem. Mas estamos fechados num propósito, palavra de Deus. Por que você senta na cadeira e fica voando? Por que você senta aqui e fica pensando sobre a tarde, pensando sobre a noite, pensando sobre amanhã, pensando sobre quarta-feira? Amados, vede como ouvis,
Ouvir com qualidade, ouvir com o coração, ouvir de forma que Deus possa introduzir dentro de você a palavra que vai lavar a tua alma, que vai resplandecer luz nas trevas, que está sustentando a tua vida em miséria, em sofrimento, em fracasso. A salvação de Deus está distribuída, chovendo neste lugar, mas pessoas vão sair secas, porque estão ouvindo de mau grado, estão ouvindo apenas porque estão presentes, mas esse ouvir não é suficiente para acolher a palavra de Deus. Vede como ouvis, é a palavra do Senhor para as nossas vidas. É um tempo de Deus. Eu estou com expectativa, amados, eu preciso da ajuda de Deus. Talvez o que eu tenho serve para andar no nível que eu estou andando, mas não é tudo que Deus tem para a minha vida. Tem coisas que precisam serem quebradas para mim andar num nível de vida mais alto em Deus. Eu pregava alguns dias atrás, não é certo termos consagrações a Deus em períodos que estão longos. Às vezes só conseguimos ter uma boa comunhão com Deus quando vai se aproximando a ceia. A ceia esse mês, essa semana. Então você começa a tentar para um nível de consagração. Outros, domingo está se aproximando. Mas o que dizer desse intervalo que está ficando, onde você está dando ouvido a muita coisa? Você sabe, amados, que se Jesus se dispôs a estar conosco todo o tempo, era para ele ser ignorado? Se era para ele ser ignorado, era melhor dizer: eu venho de domingo em domingo. Não era? Se os outros momentos era para ele ser ignorado, então era melhor ele ficar vindo de domingo em domingo. Se ele propôs estar conosco todos os dias, é porque ele quer sua atenção todos os dias. Diminuindo os intervalos, amados, de falta de consciência de Deus. Você não precisa estar orando todo o tempo, você não precisa estar lendo a Bíblia todo o tempo, mas você precisa estar vivendo a realidade de Deus todo o tempo, a consciência. E Deus vai te instruir o que você tem que fazer, desde a hora que acorda até dormir. Te instruir, palavras que você deve dizer, pessoas que você deve falar, coisas que você deve fazer. Você acredita nessa vida, amados? Ou você acha que Deus vai esperar evento a evento para falar com o seu povo? Isso é imaturidade. Ouvir Deus só nos eventos é imaturidade. Se Ele propôs estar conosco todos os dias, para quê? Se Ele vai ser ignorado. Amados, a pregação é resultado do que está no coração de Deus, se estivermos sensíveis. E eu posso dizer, Deus está triste com o tratamento que você está dando a Ele na casa, com o tratamento que você está dando a Ele no seu dia a dia. Porque quando um crente, como o pastor disse, senta diante de uma televisão para vibrar por traição, torcer por adultério, pastor, se você assiste novela, amados, a história da novela é isso. Eu estou orando a Deus, para Deus levantar uma emissora cristã, que substitua esse horário da novela por uma programação chamada Soluções. Só casos que estavam errados e deu certo. Os irmãos estão entendendo? Aí sim, deve assistir, estimular a fé. Mas você senta diante de uma novela e quando a novela termina, você já fica com a expectativa que todo casal vai ter que se separar, que toda virgem tem que ter relações sexuais. Você acha que Deus está vibrando com isso com você? Essa é a razão de tanta tristeza dentro de você. Você tem absorvido o mundo e o mundo tem morte. Os irmãos estão entendendo? Honra a Deus. Naquilo que Deus não gosta, eu não posso deixar Ele numa situação incômoda, amados.
Eu não posso deixar o meu Senhor em uma situação incômoda. Se Ele não gosta, eu tenho que sair daquele lugar, porque Ele está comigo. Os irmãos estão dizendo, entendendo? Aprenda a ser crente. Pastor, quando a coisa vai mudar? Quando você conseguir ser o que você é na igreja e em casa, no trabalho, na rua. Aí eu digo, você cresceu. Porque ser aqui na igreja é fácil. Quando eu vou estar no novo nível? É quando você administrar as verdades que você já sabe em todo lugar, em todo tempo. É interessante, às vezes, você ver um cristão na igreja tão manso, tão atencioso, e você encontra ele lá no mundo, nas atividades dele. Não é duas coisas, amados. Aí a vida cristã e a vida secular. Não tem duas vidas, você só vive uma vida. A vida cristã, quer seja no teu trabalho, quer seja na igreja. Porque o teu supervisor, aquele que promove, te supervisiona em todo canto. O pastor só supervisiona na igreja, ou quando chegam informações acerca de você. Mas o teu chefe, aquele que determina as coisas na tua vida, te supervisiona em qualquer lugar. Os irmãos estão entendendo, amados? Então vede como ouvis. Diga, eu preciso da unção de Deus, quebrando na minha vida uma condição errada de ouvir a palavra. Vai ouvir certo, amém? Glória a Deus. Os irmãos sabem que é a graça de Deus que determina os acontecimentos. A graça de Deus é ela que determina os acontecimentos. Hoje nós vivemos no tempo da graça. O que é a graça? O favor de Deus, a concessão de Deus. É o tempo em que Deus concedeu direitos, privilégios para aqueles que atendem às condições. Diga, aqueles que atendem às condições. Então, se alguma coisa vai acontecer, é por intermédio da graça. Diga, se alguma coisa vai acontecer, é por intermédio da graça. A Bíblia diz, pela graça você é salvo. E salvação abrange o quê? Saúde, prosperidade. Então podemos dizer, pela graça você é curado. Não está certo, pastor? Pela graça você prospera. Tudo que vai acontecer é por intermédio da graça. É essa a razão, amados, que nós vamos ver. Abre lá comigo, senão eu vou só falar e não vou ler um texto da Bíblia. Abre comigo em Lucas. Você está ouvindo direitinho agora? Está ouvindo com o coração? Glória a Deus. Essa é a explicação por tanto tempo de crente e tão pouco resultado. Nós ouvimos na época, quando está chovendo, aí eles têm uma forma de ter o resultado do nível de chuvas, da quantidade de chuvas em cada região. Eu não sei, mas me explicaram que é mais ou menos assim. Eles têm um recipiente exposto nas regiões que está fazendo o estudo, e mediante a água, a chuva que cai naquele lugar, e que é absorvido por aquele espaço de terra, e aquela água é armazenada, eles fazem o estudo de quantos milímetros de água caiu por metros naquela região. Não é mais ou menos assim? Quantos milímetros de água caiu naquela região? E aí se determina as regiões secas, as regiões chuvosas, aquelas que têm pouca, que houve uma pouca condição de chuva. Amados, precisamos entender quanto da graça nós temos absorvido. Quantos milímetros de graça você tem absorvido? Os irmãos estão entendendo? Se uma região é seca, não está produzindo, não precisa nem medir quanta água está caindo lá, já pode dizer, a seca.
Para fazer um estudo com dados mais precisos, se faz o levantamento. Quando você vê uma vida que não está funcionando, ano após ano, e nada está acontecendo, o que você pode interpretar? Diga, seco. De quê? Diga, da graça. A graça não está chegando no destino. Ah, pastor, então é Deus. Não, amados, em todo lugar no universo hoje tem graça. O crente pode sair daqui e ir lá para a África, tem graça. Ele pode pegar uma espaçonave aqui e ir para o espaço, tem graça lá também. Não tem nenhum testemunho de graça na lua, mas eu acredito que se eu for para lá e você for para lá, a graça de Deus vai se manifestar na lua. A graça de Deus, ela está disponível em quantidade abundante, diz a Bíblia. Abundante graça, não escassa graça, não graça pouca, abundante graça, disponível. Mas por que tão pouco você tem absorvido? Então, se fosse juntar o tempo que você tem de crente e a graça que você tem acolhido, determina o seu crescimento, meu amado. Por que eu cresci tão pouco? Teve um tempo que eu pedi umas plantas ao pastor quando eu morava naquela primeira casa. E o pastor me deu, amados, umas caixas de mudas, de alface. Ele já vinha com vida, bonitinho, verdinho. E eu preparei lá uma terra e coloquei aquelas coisas na terra. Ia lá na granja do pastor, na casa dele, via: eita, os meus vão ficar desse jeito, glória a Deus. E depois fui olhar os meus, tudo. O que foi? Falta de água. Não comi nada daquele plantio. Por que aqui funciona e aqui não funciona? Aqui, amados, está recebendo e aqui não está recebendo. Tinha vida quando foi botado no lugar. Era a mesma semente. A mesma semente que foi plantada aqui foi a semente que foi plantada aqui. E por que aqui deu fruto e aqui não deu? É o destino. Entenda como quiser, amados. É a mão que não é boa para plantar. Entenda como quiser. Eu vou ser sério com a resposta. Foi falta de água, amados. Foi falta de trato, foi falta de zelo. Tem muitas pessoas dando nome. Por que não está acontecendo na vida? É porque Deus tem um estreito muito grande na minha vida. E é. Deus faz acepção de pessoas? Não, meu amado, é porque servir a Deus assim. Não, amado, Jesus servia a Deus com suprimento. Jesus não precisou passar fome para ser consagrado a Deus, não. Jesus não precisou se vestir de mulambo para ser fiel a Deus, não. As roupas de Jesus eram tão agradáveis que a corte real desejou. E não diz que Jesus passou fome. E os 40 dias foi por decisão. Ele jejuou por decisão, não por falta. Ah, já está faltando mesmo, como às vezes o crente fala, né? Tomou café? Não, aproveitei logo para jejuar. Por que está jejuando? Porque faltou comida. Isso não é jejum, amado. Eu aproveito logo e consagro a Deus. Não, não é jejum. Jejum é quando você tem comida e diz: eu não vou comer, por amor ao Senhor, em consagração ao Senhor. Eu vou decidir que eu tenho controle sobre a minha carne. Eu não sou escravo, então eu estou vendo a comida, está disponível, mas eu digo: não quero. Isso é jejum. Os irmãos estão entendendo? Jesus tinha o que comer. Jesus tinha o que comer. Mas ele decidiu não comer. E quando ele queria comer e não tinha o que comer, o que ele fez? Orou, amados, ao Pai. E apresentou aqueles 5 pães e 2 peixes. O que aconteceu? Deus deu um estouro no céu, só viu o trovão. Blum! Não está vendo que os céus estão em contenções e esse menino fica pedindo pão? Foi assim que Deus disse? Não, amados. Foi abundante, sobrou. Sobrou. E de novo aconteceu. E quando os discípulos pensaram que Jesus estava murmurando, porque quando você está seguindo alguém, você
na carne fica querendo ver se ele falha, para você ter como justificar as suas falhas. E Jesus estava lá e não sei o que do fermento do fariseu e os discípulos, falando de pão, tá vendo? Ninguém trouxe pão, Jesus já está esquentando a cabeça aí. E quando Jesus olhou, disse: vocês não entendem ainda? Vocês não lembram daquele acontecimento lá, de quantos pães alimentou quantos mil? E vocês não lembram do outro lá? Como é que vocês não entendem que pão não é problema, amado? Jesus não carregava essa preocupação. A consciência que Jesus tinha era: se os pássaros são alimentados por Deus, imagine eu que sou filho. Se os pássaros arrumam o que comer, imagino eu. Jesus amado nunca ficou triste com preocupação de comida, o que ele ia comer. Nunca ele ficou triste sobre o que ele ia vestir. Nunca ele ficou triste sobre onde ele ia dormir ou morar. A tristeza que Jesus carregava, amados, era a tristeza do coração de Deus. Era almas, era pessoas entregues ao pecado, sofrendo quando o projeto não era esse. É esse sofrimento que o cristão deve carregar. É esse sofrimento que Jesus nos convida para Ele compartilhar conosco. Como pode se interpretar que o sofrimento que Deus quer é fome? Que o sofrimento que Deus quer é doença? O diabo, amados, está fazendo um grande movimento para sustentar essa ideia, mas as bases desse engano já foi rompido. E o povo de Deus, o corpo de Cristo na face da terra, vai entender que em Cristo há cura. Em Cristo há cura. Enfermidade não faz parte do projeto de Deus para tornar humilde as pessoas. Enfermidade faz parte do projeto de Deus para tornar as pessoas presas. Os irmãos estão entendendo? Então, por que alguns lugares não estão absorvendo a vida? Diga, não estão absorvendo a graça. Se alguma coisa vai acontecer, será pelo intermédio da graça. Se cura vai acontecer, a graça tem que estar em operação. Se prosperidade vai acontecer, a graça tem que estar em operação. O que devo fazer, pastor? Você deve preparar os reservatórios para absorver a graça. Amém? Prepara, amados, os reservatórios para absorver a graça. Eu vivi numa região, Cariri, e tinha pessoas que elas tinham uma condição de ter água o ano todo, pelo menos para beber. Mas elas andavam quilômetros para buscar água. Preste atenção, elas tinham uma condição favorável para ter água o ano todo, pelo menos para beber. Mas elas negligenciavam essa condição e elas, determinada época, mais ou menos 7 a 10 meses no ano, elas, para sobreviver, andavam quilômetros para trazer água. Que condição? Era só usar a condição favorável que a própria casa oferecia para absorver a água das goteiras para uma cisterna. Amém? Um reservatório, um tanque. As famílias que faziam isso, amados, tinham água doce o ano todo. Tinha para beber e até para colocar nas plantinhas em volta da casa. E outros andando quilômetros com a lata na cabeça. Como é que esse miserável está botando água nas plantas enquanto eu ando quilômetros para carregar? Sabia que tem crente, amados, com raiva de quem está sendo abençoado? Com raiva de quem está sendo abençoado. Porque não consegue ser abençoado e os outros estão abençoados além do que precisa e acha que Deus é injusto. Não, amados, em Deus tem mais do que o suficiente para todo mundo e sobra. Então economizar as bênçãos de Deus não é sabedoria. Economizar as bênçãos de Deus é desperdício. Diga comigo, economizar as bênçãos de Deus é desperdício. Quando eu era criança, havia aqueles traques que compravam uma caixinha com 20 ou era 10, e mamãe dava 3 para cada. 3 para cada. Então, cada um tinha que economizar para ficar por último. Quem fica por último é o que faz a festa, né?
Eu ainda tenho um, e os outros já gastou tudo. Mas estourar um bichinho daquele, amado, tinha que ser num momento muito especial. Então, economizar nessa condição é sabedoria. Mas agora, amados, inventaram uma bola que eu vou dar o nome daquela bola, graça. Quanto mais você joga a bicha no chão, mais ela explode. Os irmãos estão entendendo? É uma bola que tem, que você joga ela plá, 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 na sequência. E você pega, ela ainda vai estalar mais. Então não tem que economizar. Quanto mais joga, mais ela explode. Quanto mais usa, mais ela está disponível para estourar mais. Isso é bênção. Diga, não economize as bênçãos de Deus. Diga para ele, use. Deus quer se mostrar em você, amados. Como Deus se mostra na gente, com uma vida que funciona. Jesus orou e ensinou a nós uma linha de oração para desejarmos os céus aqui na terra. Nos céus funciona? Funciona. Jesus não ensinou uma vida baixa e pequena. Se Jesus é o nosso modelo, a Bíblia diz: quem diz estar nele, deve andar como ele andou. Andar como ele andou. Pastor pregando ontem e vindo essa lembrança. Como Jesus andou, amado? Seguro. Eu posso andar com a mesma segurança que Jesus andava. Ele pregando ontem sobre segurança do ladrão, e pessoas dizendo: pastor, está voando. Nós estamos no Brasil. E daí, amados? Jesus andava no Brasil, ele ia andar no meio das favelas, ia chegar para aqueles traficantes, ia trocar o rifle pela Bíblia. Sem medo. Sem medo. Os irmãos estão entendendo? Por que temos medo ainda? Porque não nos identificamos com Ele o suficiente. Mas se identifica com a vida dele, para ver se você não vai ter a mesma ousadia, a mesma segurança. Vai viver, amado, sem estar com essa pressão: vou ser assaltado, vou ser sequestrado. Não, não pode. Pode até tentarem, porque tentaram apedrejar Jesus. As mãos não se moviam. Eu acho que eles ficavam: por que a gente não conseguiu jogar pedra? O poder de Deus. Jesus era tão consciente do poder de Deus, e ele permitiu que houvesse uma demonstração. Vinham pessoas com espadas, com paus, para prender Jesus, e Jesus correu, botou os discípulos na frente. Foi assim que Jesus fez. Jesus ficou na frente e disse: a quem vocês buscam? E eles disseram: a Jesus. Só que eles estavam naquele momento fazendo a convocação do Filho de Deus. Viemos prender o Filho de Deus. O Filho de Deus não se prende, amados. O Filho de Deus não se prende. A quem buscais? A Jesus. E Jesus: eis-me aqui. O que aconteceu com eles? Pularam em cima de Jesus e o amarraram? Não, caíram por terra. Você tem que ter essa expectativa: se alguém vir me assaltar, vão cair por terra. Agora deixa eu dar um adendozinho aqui. Se a sua vida for semelhante à de Jesus. Tem muito crente querendo desfrutar das promessas numa vida de pecado, querendo desfrutar dos privilégios de Jesus sem viver o modelo da obediência. Diga comigo: desfrutar os privilégios é imitar o modelo da obediência. Se você não imita a parte da obediência, amado, não espera as promessas de Deus. Você tem que estar disposto a imitar Jesus na obediência, na renúncia, na consagração, e você vai perceber que o poder dele vai operar na tua vida da mesma forma. Então você deve, o que é que você tem que fazer? Se preocupar com o poder? Não. Quem aqui comeu e ficou preocupado para saber se as vitaminas, os nutrientes, os sais minerais, a parte da comida que o organismo absorve, se está indo para o lugar certo? Quem come fica na mesa, para cá, canalizando a distribuição da comida. Quem faz isso aqui? É desperdício de tempo, amados, porque o organismo foi criado como uma estrutura de fazer isso por você. O organismo não pode pegar a comida e botar dentro. Essa parte é você que faz.
Pode estar na mesa, mas se você não tiver a disposição de colocar aquela comida dentro, o organismo, mesmo estando estruturado, não vai operar algo tremendo. Então, quando uma pessoa come, ela diz: fiz a minha parte. Não é a sensação de quem come, senta na mesa, come, ele diz: fiz a minha parte para ficar forte. Ele se levanta da mesa, vai trabalhar, sabendo que o organismo faz o resto. Não é verdade? A mesma coisa, você não tem que estar preocupado com a manifestação do poder. Você tem que estar preocupado com a entrada da palavra. A manifestação do poder é uma obra do Espírito de Deus no nosso espírito. Se você colocar a palavra vai ser transformada em poder. E no momento que você precisar o poder vai estar lá. Amém? Então, em vez de você estar preocupado, como é que eu vou agir se vier me assaltar? É automático, amados. A mesma inspiração que te inspira a falar, te inspira a tomar decisões, te inspira a fazer alguma coisa. Os irmãos estão entendendo? Não tem que ficar preocupado. Meu Deus, se vier me assaltar, eu falo desse lado ou falo desse? Eu uso o nome em nome de Cristo Jesus ou só em nome de Jesus? Mas eu já vi dizer que o nome de Jesus não é Jesus mesmo no grego, Yahshua, Yamashia ou Jesus. Não preocupa com isso, amados. Questão de nomes, traduções não determina o poder. Agora, a vida determina. Que você vai usar o nome Jesus, Cristo, Yahshua, Yamashia, não altera o resultado. Sobre quem você está referindo quando fala o nome? É a um cavalo ou a Cristo? Porque diz que essa tradução Jesus, em determinadas línguas, é cavalo. Lá, aqui não, aqui é Jesus, o Filho de Deus. Os irmãos estão entendendo? Quando eu falo Jesus, amados, eu não estou fazendo referência a cavalo, não, estou fazendo referência ao Filho de Deus. Ao Filho de Deus, o ungido, que chegou para mim como informação: Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Os irmãos estão entendendo? Não se preocupa como o poder vai se manifestar. Você deve ter cuidado sobre o que você vai estar fazendo no momento, com os meios que são necessários para o poder. Palavra, ouvir, ser sério com o que ouviu. Eu vou te dizer uma coisa, amados. Você não está sentadinho aí, e lá na sua estrutura machucada pelo diabo, tem aquela vozinha: quem sou eu? Já pensou se pudesse ser comigo assim mesmo, como esse pregador está dizendo? Quem dera que eu fosse um desses. Não tem essa vozinha solta no auditório em alguns? Eu quero te dizer, qualquer um aqui, qualquer um, homem, mulher, menino, qualquer um aqui, se decidir, amado, ser sério com a palavra, sua vida vai ficar verde, vai dar fruto, vai ser favorável, vai produzir resultados. Qualquer um aqui que decida hoje ser sério com a palavra de Deus, ouvindo e considerando. Mas como saber se é verdade mesmo? Amados, acredita que a palavra é a verdade. Como? Eu vou arriscar. Olha para os exemplos. Olha para quem tem crido que a palavra é a verdade, e olha para quem não tem crido. Quem tem fruto? Não é suficiente? Jesus diz: pelo fruto se conhece a árvore. Olha para quem honra a palavra e olha para quem não honra a palavra. E você vai ver que vida é a que você deseja. Tem frutos, amados. Produz resultados. Vede como ouvis. A graça de Deus é ela que vai determinar os acontecimentos. Então, terminando, eu vou só te falar algumas coisas. Lê o versículo primeiro, que ninguém leu ainda. Lucas capítulo 2, versículo 40 e o 52. Lucas capítulo 2, versículo 40 e o versículo 52. Lucas capítulo 2 está se referindo ao menino, diga menino, e que esse menino foi ungido e é o Cristo. O 40 diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria,
e graça. Diga, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de quê? Sabedoria e graça. Diga comigo, sabedoria e graça. Não graça e sabedoria, é sabedoria e graça. Agora veja o 52, diz assim: crescia Jesus. Diga, esse menino sempre estava crescendo. Crescia Jesus em que? Sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Diga, o crescimento obedece condições. Diga, o crescimento obedece condições. Não é se encher, amados, de graça. Tem muito crente querendo viver esse lado. Senhor, me dá graça. Senhor, manda mais graça. Mas a graça vem como resultado do que você absorve de Deus. O que é sabedoria? Sabedoria é um pouco diferente de conhecimento. Conhecimento é a informação, mas a sabedoria é a habilidade para lidar com o conhecimento. Os irmãos estão entendendo? Sabedoria, então, é praticar o conhecimento, podemos dizer, habilidade para administrar o conhecimento, produzindo um resultado. Então, Jesus crescia em sabedoria, isso quer dizer que ele se esforçava para praticar. Diga, Jesus se esforçava para praticar. Agora, quando você pratica, qual é o resultado? Diga, graça. Graça vem como resposta à prática da palavra. Então nós temos outras referências, nós não vamos ler, mas a Bíblia conta, amados, com a possibilidade de você se desviar da graça. Queria chegar nesse ponto. Então não é uma vez ter entrado na graça. Eu vou só ler os tópicos que tem aqui para nós encerrarmos. Amém? Deus vai continuar falando isso em outro momento. A Bíblia fala que havia abundante graça. Presta atenção, eu prometo a vocês que eu estou terminando, então eu tenho o direito de usar toda a sua atenção. A Bíblia diz em Atos capítulo 4 que havia abundante graça. O que é abundante graça, pastor? É muitas pessoas caindo? É muitas pessoas chorando? Não, amados, a graça, ela toca todo o segmento da vida. Quando a Bíblia faz aqui que havia abundante graça, está fazendo menção à unidade que havia na igreja e à bênção de prosperidade que havia na igreja, porque não havia falta em ninguém. Você sabe o que é isso? De se levantar e eu estar aqui com dinheiro para distribuir e perguntar, tem alguém que está precisando de algum dinheiro aqui? E ninguém ter falta. Se eu fizesse isso aqui agora, eu tinha que me pendurar lá em cima. Então a abundante graça não está em operação. Por que não está? Porque não estamos absorvendo. Havia abundante graça, diz que não havia falta em ninguém. Diga, ô tempo bom. Podemos entrar, amados, nele. Então, a Bíblia fala que temos acesso a essa graça. Diga, eu tenho acesso a essa vida que foi pregada hoje. A Bíblia diz que devemos ter cuidado para não nos desligarmos da graça. Então é possível, amados, uma vez ter entrado e ser desligado. E quem desliga é você, não é Deus. Quando você para de atender às condições, a graça não tem mais fluxo, não pode mais operar. A Bíblia fala sobre a riqueza da graça. A graça é rica, é abundante, é mais do que suficiente. A Bíblia fala sobre crescer na graça. Diga para seu irmão que está do seu lado, pode-se crescer na graça. A Bíblia fala sobre ser bons dispenseiros da graça. O que quer dizer isso, amado? Não ser egoísta, não ser o crente moita, como essa expressão veio do Ceará, amém? Crente moita, o que é isso? Aquele crente que só faz sombra para ele mesmo, só pensa nele mesmo. Se recebe uma coisa é para mim. Olha só quanto Deus me ama, olha só como Deus faz por mim. Não, a Bíblia diz, sejam bons dispenseiros da graça de Deus. Dá de graça o que de graça você recebeu. Se você não entende, amados, que a graça é como aquela brincadeira que cai em você e você deve sair passando, ou então não funciona,
a graça não vai operar resultado na tua vida. Eu só queria pegar a graça de Deus. Também se eu pegar, eu escondo ela, não dou para ninguém. Não vai ter, você está fora da brincadeira. Diga para a pessoa, você não sabe brincar. Tem que entender que vem para você, você passa para outro. E outro passa para outro, e outro já joga no seu colo, você joga para outro. É assim que Deus tem ideia do mundo funcionando, amados. Mas o diabo introduziu a ideia do egoísmo. Caiu aqui, eu vou fazer o quê? Com tanta coisa, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e vou guardar e vou dizer para mim mesmo, olha só quanto tu tem. Diga essa ideia do diabo. Diga essa ideia para o mover de Deus. E dos céus brada essa voz, louco. Por que Deus chama louco? Diga, porque estava fazendo a coisa errada. Dispenseiro da graça é entender, Senhor, o que tu tens é tão bom e é tanto que eu posso distribuir. Todos os sentidos. Quando fala em distribuir, fala em dinheiro. Mas é só dinheiro que serve para você, amados? Um sorriso serve para você? Uma visita serve para você? Um abraço serve para você? Alguns minutos de atenção para uma pessoa serve para você? Dispenseiros da graça. É só o pastor que deve receber graça ou a igreja também quer graça? Quem quer graça aqui, levante a mão. Então esteja disposto a ser um bom dispenseiro da graça de Deus. Eu posso encerrar, amados, que não é pelo muito falar, mas eu sei que o que Deus queria que você ouvisse era essa introdução. Vede como ouvir. Não estão ouvindo certo o suficiente. Estão saturados, acham que já estão no auge. Amados, pode ser que você faz uma relação entre o que você conhece de evangelho e você se vê numa situação muito boa. Graças a Deus, há 10 anos atrás eu era assim, eu pensava assim, eu pregava assim. Hoje, rapaz, minha vida mudou. Mas eu quero te dizer, Deus ainda pode te impressionar sobre o presente. Você conta com essa possibilidade de Deus te impressionar ainda sobre o presente, o momento, e de você dizer, meu Deus do céu, como eu estava longe ainda. Eu conto com essa possibilidade, amados. E eu estou com expectativa de ser acordado neste acampamento. Pelo menos mais um pouquinho, esclarecido. Eu não posso pegar o que eu faço e padronizar, dizendo é isso que vai ser toda a minha vida. Não, eu tenho consciência que eu estou ainda sonolento para as coisas espirituais. Vejo, mas não tão nítido. Por que você sabe disso, pastor? Vendo as respostas que eu tenho dado para Deus. Que resposta? Você não diz coisas boas, amado, dizer com ações. Dizer, eis-me aqui, Senhor. E ser um eis-me aqui de qualidade. Que Deus tenha você de madrugada e na folga. Ouviu o que eu estou dizendo? É um eis-me aqui de qualidade. Que Deus te tenha de madrugada e também na folga. Porque com Deus não pode padronizar só 5 dias por semana. É o tempo todo. Você entendeu a mensagem? Se entendeu, diz amém. Glória a Deus. Ora comigo pedindo perdão ao Senhor e dizendo para Ele que você está disposto a fazer uso dessa condição que está disponível nesse tempo para quebrar condições erradas da nossa vida. Pai, nós entendemos esse tempo como um tempo do Senhor nas nossas vidas. E se eu buscar uma resposta no meu coração sobre a expectativa que eu tenho, Pai, a minha expectativa está em Ti. Eu sei que toda a estrutura de organização não é suficiente para mudar uma vida sequer. Toda a estrutura das equipes, todo o trabalho que elas têm exercido, não é suficiente para mudar uma vida, Senhor. A nossa esperança está naquilo que você vai fazer. A nossa parte é importante, mas é tão pequena em relação do que é necessário, que nesta manhã nós reconhecemos que o que vai determinar o funcionamento neste acampamento será aquilo que você vai fazer. E eu sei que você tem começado desde sexta, sintonizando os corações, organizando as verdades na vida de cada um aqui, Pai. E eu tenho certeza que o Teu poder, que não precisa ser sentido ou visto, está em operação agora, quebrando condições de vidas. Pessoas que estão presas a uma condição de vida que não querem mais. Eu declaro, segundo a Tua palavra,
porque a pregação é acompanhada com a unção para fazê-la. Eu declaro, segundo a tua palavra, esta condição quebrada agora, em o nome de Jesus Cristo. Eu declaro caia por terra toda obra do diabo, todo espírito que tem sustentado as mentes cativas a uma vida medíocre, negligente, preguiçosa, saia em nome de Jesus. Eu proclamo libertação para você que vinha cativo, em nome de Jesus. Pessoas que vinham presos a hábitos sexuais ilícitos, espíritos de prostituição, de adultério, atormentando pessoas, casais, jovens, e você não quer alimentar. Eu quero te dizer nesta manhã, a graça de Deus se mostra salvadora sobre você. Ela só precisa de um sim da sua parte. Ela só precisa de uma sinalização da sua parte, dizendo: eu quero ser liberto desta condição. Pai, na unção do teu Espírito, eu declaro espírito de prostituição, de adultério, impuro, você não tem lugar na nossa vida, na igreja. Te ordenamos, bata em retirada, aqui não é o teu lugar. Estas pessoas não é o teu povo, saia em nome de Jesus. Nós proclamamos a unção de Deus tomando lugar onde esses espíritos atuaram. A unção de Deus tomando lugar nas mentes dessas pessoas, fortalecendo a estrutura para resistir, e vão andar em liberdade, vão andar frutificando, vão crescer em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, eu declaro paz para as vidas aqui, em nome de Jesus. Eu te agradeço, muito obrigado, Senhor.